Oi, meu nome é Lucas. Oi, meu nome é Letícia e nós somos alunos do doutorado em odontologia da Universidade Federal do Piauí. E estamos aqui gravando mais um episódio do PPGeocast, o podcast do programa de pós-graduação em odontologia da UFP. E a nossa convidada de hoje é a professora Regina Ferraz Mendes, ela que é professora da graduação e da pós-graduação em odontologia aqui da Universidade Federal do Piauí. E eu vou ler aqui o currículo da professora Regina. Inicialmente, seja bem-vinda, professora Regina. Obrigada pelo convite. Currículo resumido, né? Currículo resumido. Ela que é graduada em odontologia pela Faculdade de Odontologia do Pernambuco, possui mestrado em dentística pela Faculdade de Odontologia em Bauru, doutorado em dentística com opção de materiais dentários pela Faculdade de Odontologia de Bauru, professora titular da Universidade Federal do Piauí, com atividades na graduação, pós-graduação e gestão. Já foi pró-reitora de ensino da graduação da UFP, diretora do Centro de Ciências da Saúde, diretora de governança da UFP. Também já foi membro titular do Comitê de Ética em Pesquisa, né, da Universidade Federal do Piauí, coordenando o Comitê de Ética de março de 2025 até março de 2008. Coordena desde 2007 o projeto de extensão Promoção de Saúde Bucal para Pacientes Especiais. Atua desde 2002 como avaliadora de curso do INEP-MEC, e foi membro da Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação INEP-MEC de fevereiro de 2016 a março de 2020. Também foi diretora de governança da UFP e tem experiência na área de odontologia com ênfase em dentística. Novamente, seja bem-vinda, professora Regina. Seja bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite e estou à disposição para essa conversa. Beleza. Eu acho que o motivo principal da gente trazer a professora Regina neste episódio é pela recente divulgação pelo MEC, pelo INEP, do resultado da prova do ENAD, onde o curso de odontologia da Universidade Federal do Piauí obteve a maior nota do Brasil, né? Foi o curso mais bem destacado. Mas antes da gente entrar nesse assunto, professora Regina, eu queria que a senhora contasse um pouco da sua trajetória profissional, como é que chegou aqui nos bancos da Universidade Federal do Piauí, como se tornou professora, como escolheu a odontologia, um pouquinho da sua história para a gente conhecer um pouco da senhora. Bom, como vocês falaram, eu me formei em odontologia em Recife, né? Embora algumas pessoas achem que eu sou egressa da UFP, mas eu sou egressa da Universidade Estadual de Pernambuco. E já desde a graduação, quando as pessoas falavam muito de especialização naquela época, eu falava sempre que eu queria fazer mestrado. Eu sempre tive esse interesse pela docência. Quando eu cheguei aqui em Teresina, recém-formada, fui fazer um curso de aperfeiçoamento lá na ABO e me aproximei muito da professora Marilene. E, para mim, ela se transformou assim, numa referência, né, dentro aqui do Estado. E eu ingressei em seguida na UFP. Sim, eu ingressei sem especialização, sem mestrado, sem doutorado. Porque, na época, era muito raro alguém ter até mesmo especialização em odontologia. Mestrado e doutorado era raridade. Então, eu entrei só com esse curso de aperfeiçoamento. Por que eu estou frisando? Porque foi exatamente esse curso que me diferenciou da segunda colocada. Eu passei, as nossas notas foram muito parecidas e no currículo eu ultrapassei bastante. E aí, depois de um ano que eu estava ministrando aula aqui, apareceu a oportunidade de fazer mestrado em Bauru. E eu fui, e eu costumo dizer assim que foram os melhores anos da minha vida, porque descortinou o mundo, parece. Assim, eu tive a oportunidade de conviver muito próximo com os grandes baluartes da odontologia, né? Vou destacar aqui meus dois orientadores de mestrado, que foi a professora Teresa Ata, e de doutorado, que foi o Dr. Mondelli. O Dr. Mondelli é mais conhecido de todo mundo, né? Então, aquele convívio com aquelas pessoas me ensinou muito, e me ensinou principalmente que é a importância da simplicidade. Porque, quando a gente chega lá, a gente chega assustada, que eram grandes nomes da odontologia, e eles eram exatamente do jeito da gente. No primeiro dia que eles encontram com a gente, já começa a tratar a gente pelo nome, já começa sem diferenciação nenhuma. Então, assim, um dos grandes aprendizados que eu tive em Bauru foi esse, foi que as pessoas são todas iguais e que a gente precisa respeitar todo mundo. Então, essa vida lá em Bauru foi uma virada de chave mesmo para mim. E quando eu cheguei aqui, eu
naturalmente comecei a me envolver com muitas coisas, porque todo mundo que chega depois de um tempo afastado, eu fiquei 6 anos afastado, então, quando eu chego, aí começa a jogar tudo que não tinha, que quem quisesse passava para mim. Então, foram comissões, por isso que eu fui no comitê de ética, aí fui subchefe, fui coordenadora do curso. E, desde quando eu entrei aqui na universidade, eu tenho assim, uma convicção muito grande, porque no dia que eu fiz o concurso, eu disse, eu sei que eu não vou ficar rica aqui na universidade, mas eu sei que isso jamais pode ser um motivo para eu não executar bem a minha tarefa. Com certeza. Tanto que, às vezes, tem gente que diz assim, mas vocês aqui fazem mais do que os outros. Não, a gente está fazendo a nossa obrigação, os outros que não estão fazendo. Então, eu prefiro ter minha consciência tranquila do que ter tempo desocupado. Eu prefiro assim. E aí eu gosto muito de uma frase que o Caetano diz, assim, que é incrível a força que as coisas parecem ter quando elas precisam acontecer. E comigo foi mais ou menos assim, porque eu fui na simplicidade de coordenação de curso, representante no conselho, representante não sei aonde, comitê de ética, e a gente vai se envolvendo, e um grande passo também aqui, depois da coordenação do curso, foi a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. E depois da Pró-Reitoria, assim, como uma sucessão de coisas, nos candidatamos, depois, mais na frente, eu vou explicar por que eu falo nos candidatamos à direção do Centro de Ciências da Saúde. E, depois disso, diretora de governança. Nesse meio, eu me inscrevi para ser avaliadora de curso, que acho que é por isso o principal motivo que eu estou aqui, desde 2002. Eu acho que eu sou uma das mais antigas no banco de avaliadores do MEC. Então, desde 2002 que eu sou avaliadora de curso. A partir da minha experiência como avaliadora de curso, eu fui convidada para fazer parte da Comissão Técnica de Assessoramento, que é uma comissão que avalia os recursos de processos de avaliação. E, agora, mais recentemente, eu fui também convidada para fazer parte de uma comissão, que é a comissão que chama do Arcosul, que são pessoas que são recrutadas assim, dentro do Brasil e em outros países para fazer a acreditação de cursos de odontologia dentro dos países do Mercosul. Dessa comissão, eu ainda não participei de nenhuma, né? Fui aprovada na capacitação e tudo, mas ainda não participei. Então, assim, são coisas que vão acontecendo que, como é que eu digo, propositalmente eu não busquei, mas elas foram chegando... Foram acontecendo à medida que a senhora foi ocupando um cargo, vai conhecendo gente e vai trazendo outra obrigação, outra atribuição, e vamos levar a Regina é competente, vamos levar ela para um lugar tal, e assim vai. Competência é por sua conta. Professora, acho que deu para... Né, Letícia, dar um panorama sobre quem é a professora Regina, de fato, como é que ela chegou aqui na Universidade Federal. Eu acho que a gente pode entrar agora no assunto, que é o assunto do momento, né, que é o ENAD, né, e essa conquista da nota 5 pelo curso de odontologia da UFP. Com certeza, é um assunto bem comentado nas últimas horas, nos últimos dias. E eu gostaria, professora, que você explicasse para todos nós o ENAD, né? Destacar a importância da nota máxima, o papel da UFP nesse processo. Bom, para a gente falar do ENAD, é inevitável a gente falar do Sistema de Avaliação do Ensino Superior no Brasil, que é o SINAES. É um sistema assim, já bem consolidado e que envolve não apenas o ENAD. O ENAD é uma das etapas do processo de avaliação. Esse sistema de avaliação ele envolve a avaliação institucional, que é a avaliação da universidade como um todo, que é feita através daquela pesquisa que é feita todo ano da comissão própria de avaliação. Da avaliação institucional. A gente tem também a avaliação do curso, que é feito com visitas em loco, e também através do Censo da Educação, porque todo ano a universidade é obrigada a preencher informações sobre todos os cursos, sobre os professores, quem são, infraestrutura. Então, todo ano isso acontece. E a outra parte do tripé é a avaliação do aluno, que se dá através do ENAD. E é importante também a gente lembrar que o ENAD, aí eu acho que eu já estou entrando na próxima pergunta, né, sobre os critérios do ENAD. Né? Não, pode ficar à vontade, professora. O ENAD ele não é apenas aquela prova que o aluno vai no domingo fazer. O ENAD ele envolve uma etapa prévia,
que é um questionário que todos os alunos eles têm que responder, um questionário socioeconômico e sobre a organização didático-pedagógica do curso e também a infraestrutura. Então, o aluno só consegue saber onde ele vai fazer a prova quando ele responde esse questionário. Ele é disponibilizado antes e o aluno responde esse questionário, que esse questionário vai fazer também parte dos insumos para fazer o cálculo, por exemplo, do conceito preliminar de curso, que é o CPC. Então, essa é a primeira parte do ENAD. E a própria prova do ENAD, ela envolve duas etapas. Tem uma etapa que é de conhecimentos gerais, que tem um peso de 25%, e tem a etapa de conhecimentos específicos, que é especificamente sobre a odontologia. Então, o conceito 5 que a gente conseguiu foi nessa prova, né, que envolve conceito geral e conceitos também relacionados à odontologia. Pois é, e a gente pode destacar, né, que a UFPA ela conquistou o primeiro lugar, né, no conceito do ENAD e foi a maior nota do Brasil, dentre dos 452 cursos de odontologia que foram avaliados. No IDD, né, que mede essa evolução dos alunos ao longo do curso, foi o 6º lugar, e o 7º lugar, o CPC, que é o índice que agrega tudo. Como é que a senhora vê essa conquista dentro da universidade? Eu acho que pouca gente tem assim, um pouco domínio do que é IDD, CPC, IGC. Né? Acho que eu vou só explicar um pouco para poder as pessoas entenderem um pouco mais. Porque realmente é um cálculo meio complexo, né? Tudo é cheio de pesos, não é uma conta simples, vou somar e dividir por 3 e fazer uma média, não. Então, vamos começar pelo CPC. O ENAD, acho que já está claro para todo mundo que é a prova que o aluno faz. Né? Então, o CPC ele é um cálculo que é feito, é um cálculo também ponderado, e se você for pegar o resultado que saiu sexta-feira, você vai ter uma tabela com o CPC e uma tabela com o ENAD. Né? Esse CPC ele envolve mais coisas do que o ENAD. Ele envolve a avaliação do desempenho dos estudantes, né, que é o ENAD, a prova do ENAD. Envolve o IDD. O que é esse IDD? Ele é o índice em que o estudante que tenta medir o que o estudante aprendeu além desses domínios da profissão. Ele consegue filtrar a nota do aluno na prova de conhecimentos gerais do Enem e a nota do aluno na prova de conhecimentos gerais do ENAD. Então, a gente poderia até assim, extrapolar e dizer que tem alguns alunos que chegam a ficar mais burros, porque ele tira uma nota maior no Enem do que no ENAD, né? Porque termina que no Enem todo mundo se prepara aqueles conhecimentos, revista, livro, internet, e às vezes, durante o curso, você fica muito absorvido e engessado querendo estudar só odontologia. Exato. Então, e o tempo também, né? E o tempo. Então, pode não ser incomum alguém que fique mais burro depois da burro não, professora. Acho que é porque não teve tempo de se dedicar. Tá. Menos atualizado. Menos atualizado. Tá bom, vamos amenizar a situação. E ainda, nesse CPC, envolve os dados que são absorvidos através do censo da educação, né, que veio os professores, a organização, a infraestrutura da universidade e também os insumos gerados a partir daquele questionário que o aluno respondeu antes da prova. Antes, né, da prova. E aí, por curiosidade, eu vou pescar aqui, que, assim, puxando cada insumo do CPC, né? A avaliação de desempenho dos alunos, como o Lucas já falou, foi 4,93, arredonda para 5, que é esse que foi o maior do Brasil. Né? O valor agregado do processo formativo, que é essa diferença do Enem para o ENAD, foi de 4,725. O máximo é 5, e o mínimo dentre as universidades com CPC 5, eu só olhei do CPC 5, foi 3,49. Então, a gente ficou bem, os alunos não relaxaram, não, estão atualizados. Né? Então, foi 4,72. O índice em relação a professor, de mestre, foram 4,62, o máximo é 5, e de doutores, 3,62. O máximo nessas, eu vou frisar sempre que esse relato que eu estou fazendo é em relação a quem ficou com CPC 5. Então, dessas universidades, que foram 24, que ficaram com CPC 5, o máximo era 5, né, dessa nota dos doutores, e o mínimo 2,29. Então, veja que a gente está bem acima da mediana. Né? Mediana. O regime de trabalho 5 significa que aqui na universidade
a maioria dos professores tem uma dedicação muito grande ao curso. Praticamente todos são dedicação exclusiva, né, professor? A maioria, grande maioria. Se não é dedicação exclusiva, é tempo integral, que tem quase o mesmo peso, né? E aí, quando eu digo assim, que é muito importante, quando a gente vê um resultado desse, também não se limitar só ao número grosso. Por quê? Porque quando a gente olha para os dois últimos insumos que entram para o cálculo do CPC, a gente vê que é preciso analisar mais, sentar, conversar para ver o que pode melhorar. Por exemplo, a infraestrutura, nós tivemos um valor de 2,41. Essa infraestrutura, convém ressaltar, que é a infraestrutura baseada também no que o aluno responde naquele questionário, né? Então, por isso que é importante sempre que o aluno esteja bem consciente do que ele está respondendo, porque ele pode acabar com a universidade ou pode botar no céu, né? Uhum. E, para a gente ter um parâmetro, dessas universidades que tiveram CPC 5, a nota máxima foi 5, teve universidade que teve 5, e o mínimo foi 1,05. Então, a gente está também um pouco acima, está com 2,41. É como se tivesse tirado... Está assim, no limite entre aprovação e não, né? Mas, entre essas universidades, nesse item de infraestrutura, nós ficamos em penúltimo lugar. Só tem um curso abaixo da gente, né? E nos recursos didático-pedagógico, que inclui tudo também, se o professor ministra aula, se entrega plano de ensino, se discute, tudo relacionado ao didático-pedagógico. A gente ficou com 2,76, né? Então, é importante que a gente saiba como é feita essas avaliações para também se utilizar dessas avaliações como uma forma de melhoria. Não só comemorar a nota, porque dessa vez foi muito boa, mas exatamente, entender que para a gente continuar crescendo, a gente vai precisar fazer melhorias e apontar onde é que essas melhorias devem ser realizadas. No caso da UFP, está vendo aí infraestrutura, né, professora? Isso. Melhorar a infraestrutura. Uhum. Bom, o que você acha, professora, que essa nota representa na prática para o curso, para os alunos e para a sociedade? Olha, a primeira coisa assim, que fica claro é que a gente está formando bem os alunos, né? Mas isso também não é só por causa dessa nota de hoje que eu estou dizendo isso. Eu falo isso porque o curso de odontologia da Universidade Federal, desde quando começou esse processo de avaliação do aluno, desde a época do provão, que vocês acham que não eram nem nascidos ainda, desde a época do provão, a gente sempre consegue ficar com a nota máxima. Eu acho que todas as vezes a gente ficou com a nota máxima. Então, isso mostra a qualidade dos nossos alunos, que é também uma consequência da qualidade dos professores e do incentivo que tem, porque também não adianta você ter um excelente aluno se ele não é incentivado a desenvolver o seu potencial, né? Então, eu acho que isso significa essa vontade que o aluno tem de aprender, essa desenvoltura que o aluno tem para ir buscar conhecimento. E, para a sociedade, significa que a gente está produzindo bons profissionais para entregar, para essa sociedade que custeia a Universidade Federal. Barato. Né? E não é barato. Mas eu acho que a gente está retribuindo de uma forma adequada, né? Está formando bem nossos alunos. E a professora já até começou a pincelar aí, mas o que a senhora acha assim, de mais importante, o que é que contribuiu para essa conquista, para que a gente tivesse um excelente desempenho dentro dessa avaliação? Pois é, em primeiro lugar, eu acho que realmente foi o conhecimento dos alunos, porque isso daí não tem como mascarar, né? Ou sabe ou não sabe, e não dá para tirar uma nota dessa só no chute. Então, significa que eles sabem o que estavam realmente respondendo. Aprenderam. Né? Mas, como todo processo avaliativo, ele tem suas falhas, né? Porque pode ter sido até assim que pegou a melhor turma da universidade que saiu nos últimos anos, né? Mas eu acho também assim que um peso muito grande que teve foi o envolvimento também da coordenação do curso e dos professores para incentivar os alunos a responder à prova com responsabilidade, com consciência. A gente já teve casos, inclusive aqui na Universidade Federal, de cursos que os alunos estavam revoltados e resolveram boicotar o ENAD. Então, ele chegou a ficar com conceito sem conceito, porque os alunos boicotaram. E isso acontece com muita frequência. Então, assim, embora as revisões que são feitas tenham certas críticas, por exemplo, tem professor que não concorda, porque acha que tem que medir o que o aluno aprendeu ao longo do curso, que a revisão não adianta nada.
Então, o poder da revisão que é feito não é a revisão em si, é o aluno se sentir valorizado, sentir que o ENAD é uma avaliação importante para o curso e não chegar lá só pegar a prova de qualquer jeito e responder. Então, eu acho que essas revisões, esse incentivo que a coordenação do curso dá, que os professores oferecem, que a instituição oferece, é uma forma deles também retribuírem, né? Esse longo tempo. Que é isso? Invasão no podcast. Estamos aqui com as meninas aqui do Centro Acadêmico. Giovana quer falar alguma coisa? Agora vai. A gente agradece os professores, o pessoal da turma 104. Fala aqui no microfone, Giovana. A gente agradece os professores e o pessoal da turma 104 que ajudou a gente conseguir essa colocação muito boa aí. Muito bem. E aí, professora Regina, como é que a senhora recebe os alunos? Como é que a senhora vê Eu quero saber quem são os próximos. Pois então já estão sentindo o peso da responsabilidade, né? Que tem que continuar. Entra, gente, para vocês aparecerem aqui no vídeo. É bom Entra que mais aqui. agora tá registrado a carinha de cada uma. Entra demais. Ó, tem muita gente aqui fora que talvez a câmera não tá pegando. Entra aqui. Não, mas eu acho que essa homenagem que as meninas vieram fazer, professora Regina, é muito pela sua dedicação dentro do curso de odontologia. Porque, assim, a sensação que a gente tem é que a senhora é a mãezona da gente aqui. É o peso da idade chegando, né? Acho que não. E que a senhora cuida da gente e a senhora se dedica ao longo dos anos dentro da universidade para trazer o que tem de melhor para a gente. E eu acho que, dessa vez, os alunos têm retribuído esse carinho que a senhora tem com o curso, de sempre estar indo atrás. Por exemplo, a senhora acabou de mencionar que a infraestrutura do curso pesou negativamente. Mas eu lembro que quando eu era aluno da graduação dentro da Universidade Federal do Piauí, aqui houve uma grande reforma que foi justo pelo ProSaúde, não foi? Foi sim. E foi a professora Regina uma das responsáveis por trazer, por ver o edital, por ir atrás, e a UFP ganhou, né, professora? Pode contar um pouquinho sobre isso? Aproveitar. O ProSaúde, na época, foi um incentivo que o Ministério da Educação, junto com o Ministério da Saúde, estava dando para que os cursos se adequassem às novas diretrizes curriculares, que voltasse mais o curso para a formação para o SUS. Então, na época, eu acho que a gente conseguiu mais de R$1 milhão. A gente conseguiu a reforma das clínicas, conseguiu um carro para levar os alunos para o Extramuro. Então, foi muita coisa, muita conquista que não foi só minha, né? Na época, todos os professores lutaram muito, professora Josilda, Marcele, Rosendo, Jesus, todo mundo que eu não quero citar nomes porque fica chato a gente esquecer. Mas foi assim, uma conquista muito grande, porque a gente conseguiu uma coisa e tinha como exigir a contrapartida da universidade. Assim, a gente conseguiu os recursos para os equipamentos, mas a gente não tinha infraestrutura para receber. Aí a gente foi na reitoria e conseguiu essa reforma do jeito que vocês têm hoje. O Lucas não pegou mais essa reforma, né? Não, peguei. Eu fui a primeira turma que pegou as cadeiras novas. Essas cadeiras que vocês estão usando hoje, que vocês acham todas ruins, eu peguei elas todas novinhas. Tirou o selo das cadeiras. Tiramos praticamente nós tiramos o plástico das cadeiras e usamos. E a gente torce aqui a universidade, agora vendo esse empenho do curso de odontologia em ter alcançado mais essa nota, essa conquista, também resolva continuar investindo dentro da infraestrutura do curso, que foi o que pesou contra, né? Exatamente. Eu acho que é isso aí que, até já antecipando uma pergunta que eu tinha visto depois, assim, é o que a gente vai fazer com esse resultado? É pegar o relatório, porque normalmente depois vem um relatório para a coordenação do curso, e ver, por exemplo, quais foram as perguntas que os alunos mais erraram. Então, vamos reforçar nessa área aqui para poder melhorar, né? Qual foi a que não está de acordo com as diretrizes? Então, acho que isso é importante também. A gente não só comemorar a avaliação maravilhosa que a gente teve, mas também saber usufruir de todos os insumos que ela vai oferecer para a gente, para melhorar cada vez mais, né? E incentivar todos os alunos a estudar para fazer o próximo ENAD 5 de novo. É a tua turma, Macijan. É não? Vamos conferir. Gente, a gente agradece vocês aqui ter prestado essa homenagem à professora Regina. Isso foi premeditado.
Foi tudo planejado, né? Pois vamos continuar o papo aqui, Letícia? Vamos lá. Professora, você já conversou um pouquinho, né, sobre a questão da preparação, mas eu gostaria que você explicasse melhor quais foram as estratégias pedagógicas ou ações institucionais que foram adotadas, né, em preparação para o ENAD. Bom, eu acho que nesse ponto a coordenação do curso teve um papel muito importante, porque conseguiu organizar esse engajamento de todos os professores. Porque, como eu falei, para o aluno ir motivado para a prova do ENAD, a gente tinha que mostrar para eles que nós achamos que é importante. Porque eu acho que vocês até viram em algum comentário aí do Instagram que disse assim, a gente chegou lá só com a canetinha, as outras instituições tinham um stand, tinha água, tinha não sei o quê. E a gente chegou lá só com a canetinha para ir fazer a prova. Mas essa canetinha tem toda a bagagem que vem atrás, né? Que você vê que a infraestrutura nessa hora pesou menos do que o conhecimento, né? Com certeza. E essa canetinha estava boa, né? A gente estava bem afiadinha. A canetinha foi abençoada. Abençoada. E a gente só tem a parabenizar os alunos da turma 104, né? Que o mérito é deles, na realidade, né? O mérito, quase 100%, é deles. Então, parabéns a vocês, da turma 104, que foram lá, representaram a odontologia muito bem, muito bem. O curso de odontologia foi 8º lugar geral de mais de 9.000 cursos. Então, isso só mostra que a turma realmente ela se dedicou, ela se empenhou, ela comprou a ideia e foi para a prova e encarou com seriedade. Então, mérito aí total da turma 104 que se dedicou. Lucas e Letícia, eu não sei se vocês também chegaram a ver isso, mas assim, a universidade, todos os cursos do CCS ficou com o conceito 5 e mais 2 do CT. Mas de todos os cursos do conceito 5 no ENAD, o odontologia foi o único que ficou com o conceito 5 no CPC. Que também é uma grande conquista. Uma grande conquista. Pois agora, saindo desse tema ENAD, professora, vamos falar um pouquinho sobre diretrizes curriculares, né? Porque uma coisa que a coordenação do curso eu percebo ao longo dos anos, né? Que a professora Regina ela dá a disciplina de gestão do ensino superior e eu já tive a oportunidade de ser aluno dela nessa disciplina. Então, eu queria, professora, que a senhora enfatizasse quais foram essas mudanças nas diretrizes curriculares e o que é que a UFP fez, né, ao longo desses anos para se adequar dentro dessas diretrizes. Bom, a primeira diretriz curricular foi de 2002, que foi aquela primeira grande alteração curricular que a gente fez. Porque, até então, a gente mal tinha um projeto pedagógico do curso, porque não era exigido. Então, a partir do momento que começou a ser exigido, a gente fez essa transformação, que foi a primeira mudança, grande mudança no currículo do curso, que foi principalmente a implantação das clínicas integradas desde o 6º período, né? Do 6º. Do 6º. Integrada desde o 6º. Desde o 6º. Então, essa foi a primeira grande mudança, porque antes as clínicas integradas só eram no 9º período, só tinha uma clínica integrada. Até chegar no 9º era tudo disciplina isolada. Então, essa foi a grande mudança do currículo que atualmente está em vigor. Mas, agora, em 2021, saiu a nova diretriz curricular. Então, a gente já está estudando como mudar o currículo para se adequar a essas novas diretrizes curriculares. O que tem de diferente das diretrizes curriculares atuais para a antiga, né? Principalmente porque essa de agora ela exige ainda mais, reforça ainda mais a formação para o SUS, ela inclui o conhecimento obrigatório de pacientes especiais e de odontologia hospitalar, que a gente não tem no nosso currículo como obrigatório. Ainda, né? Espero que tenha. Espero que tenha, né? E uma coisa que não foram as diretrizes curriculares, mas é uma lei, que é a lei da curricularização da extensão. Então, todo curso agora tem que ter 10% da carga horária em extensão. E aí isso também a gente precisa implementar o mais rápido possível, porque já praticamente extrapolamos o prazo que deveríamos ter feito isso. A gente está faltando com esse dever de casa. Mas, assim, eu até justifico essa demora da gente incorporar essas novas mudanças, porque é muito difícil e muita responsabilidade mudar um currículo, especialmente um currículo do time que está ganhando, né? Então, quando a gente pensa assim, vou mudar, e aí, se baixar, vai ser o currículo? Não sei.
né? Então, a gente precisa ter muita cautela para poder fazer uma mudança de currículo, porque não é uma coisa assim que eu mudo hoje, se não der certo, volto amanhã. É uma coisa que tem que ser mais duradoura e que não fica ultrapassado tão facilmente. Mas a gente precisa melhorar nesse aspecto, né? Principalmente porque a lei é a curricularização da extensão. Professora, desde 2007, a senhora coordena o projeto de extensão Promoção de Saúde Bucal para Pacientes Especiais. Você poderia nos contar como surgiu essa iniciativa e qual o seu impacto na comunidade? Olha, projeto de extensão, eu acho que, de uma forma geral, na comunidade ela tem uma importância muito grande, porque é quando a universidade deveria sair dos muros para atender a comunidade. Embora o curso de odontologia, eu já chego a considerar que ele tem muito de extensão, mesmo aqui dentro da universidade. Sim. Porque se a extensão, a gente define extensão como atendimento à comunidade, é isso que a gente faz em todas as clínicas aqui, né? Mas, especificamente, sobre essas extensões que contemplam a mais do que o que é ensinado, por exemplo, eu vou citar aqui algumas. Aliás, acho que todas da odontologia, elas incorporam mais coisa do que na clínica, né? Vamos supor, a de endodontia, que ensina tratamento de canal de molar, quando na clínica da graduação não ensino. Odontopediatria, cirurgia. Então, são áreas em que os alunos podem escolher aquela que ele mais se identifica. E esses atendimentos, eles têm um impacto muito grande na comunidade, porque a gente sabe, por exemplo, que é muito difícil você conseguir um tratamento endodôntico de canal de molar de graça. Conseguir um atendimento no céu para uma criança que é mutilada, né? Elas têm uma dificuldade de acesso. E a mesma coisa também para pacientes especiais, que no nosso caso acontece lá no CIES, e isso agrega muito na formação do aluno. Eu vou falar agora aqui pelo PROSB, que é o que eu acompanho mais proximamente. A gente tem muitos exemplos de egressos do PROSB que decidem seguir a carreira de pacientes especiais depois de frequentar o PROSB, e temos exemplos, inclusive, de alunos que passam em concurso para pacientes especiais baseados só no que aprenderam no PROSB, né? Sem nem ter especialização, só pela experiência do PROSB. Então, eu acho que é muito bem pensado, quem pensou isso lá na época, acho que foi da Constituição, não sei quando disse que a universidade tem que ser ensino, pesquisa e extensão. Porque, quando eu deixo um desses, ela fica pensa, ela fica capenga, né? Então, a universidade tem que fazer isso e fazer bem feito. E eu acho que nisso, a Universidade Federal, eu acho que ela é um exemplo, o nosso curso é um exemplo das extensões. E, assim, o impacto para o estudante, como é que a senhora vê o impacto dessa extensão na formação? A senhora já até começou a pincelar aí. Ela vai influenciar muito, porque as extensões que a gente tem hoje, na sua maioria, são áreas que a graduação não contempla. Então, vai agregar o conhecimento daqueles que têm interesse numa certa área. Por exemplo, assim, nem todo mundo tem afinidade por atender pacientes especiais, mas aqueles que têm afinidade, eles têm a possibilidade de atuar dentro da área, né? A mesma coisa para pediatria, cirurgia. Então, é muito importante porque complementa, é um complementar e faz o aluno vivenciar, quando é extramuro, faz o aluno vivenciar também a realidade do que vai encontrar lá fora. E assim, se a senhora me permite completar, eu também acho que abre muito a mente do aluno, porque às vezes ele está muito fechado no mundo dele e não se permite conhecer outras coisas, né? Ele, por exemplo, vejo muito acontecer. Ele faz uma cirurgia, ele já se identifica com o cirurgião buco e ele acha que não precisa mais ir para nenhuma outra especialidade. E, de repente, ele faz um PROSB ou um PBGB e ele abre a cabeça para áreas, disciplinas que ele julgava que não tinha muito interesse. Eu, por exemplo, eu fui aluno tanto do PPGB e do PROSB. E o PROSB, especialmente, ele me marcou porque não é que eu tinha um preconceito, mas eu tinha medo de atender pacientes especiais. E quando a gente participa de um projeto de extensão como o PROSB, a gente vê que está ao nosso alcance. Mesmo ali um aluno que está se formando, ou um dentista recém-formado, se ele se dedicar um pouquinho e estudar um pouquinho mais e tentar sair um pouquinho da sua zona de conforto, ele vai conseguir atender esse paciente, não necessariamente fazendo um curso de especialização na área. Exatamente.
Ou, pelo menos, se ele não se sentir plenamente seguro para atender esse paciente, mas ele saber, pelo menos, dar um direcionamento para esse paciente, para ele não ficar totalmente na mão. Porque eu acho um absurdo, quando, professor, agora eu vou soltar aqui e vou abrir meu coração, é quando a pessoa se nega a prestar um atendimento porque, simplesmente, eu não atendo esse tipo de paciente. Eu não atendo paciente com necessidade específica. Pronto, eu tenho que caminhar. Não, você não vai dar nem uma olhada. Seu dever como profissional, você não tem condição nem de tentar encaminhar esse paciente, olhar para a mãe, que muitas vezes é a que mais sofre, né, com esse paciente, pela falta de atendimento. Eu tenho muitos relatos de ex-alunos, de egressos do PROSB, assim, de estarem no interior do interior do interior, onde não tem assim, como encaminhar aquele paciente. E tem até uma que me sensibilizou bastante, que ela relatou que era uma paciente de mais de 30 anos e nunca tinha conseguido ser atendida por um dentista, porque o dentista achava que era um paciente com PC e nunca conseguiu nenhum dentista com coragem para atender. E ela disse, professora, eu atendi baseado na experiência que eu tive no PROSB. Então, por quê? Porque o profissional, o dentista que sai da universidade, ele tem que saber fazer esses atendimentos básicos. Ele não vai fazer coisas complexas, né? Mas o básico, mesmo que ele não consiga fazer, ele tem que pelo menos tentar. É isso que diz a diretriz do SUS. Só é para encaminhar para o CEL aqueles casos que não são resolvidos na atenção básica. Exatamente. E não justifica você mandar um paciente com síndrome de Down para o CEL, que é um paciente até mais dócil do que uma criança normotípica, né? Isso. Infelizmente, é o que a gente tem visto, né, na atenção básica, já na atenção especializada também. Então, nós temos alguns relatos, né, de casos que chegam ao hospital da polícia, aqui no caso, que já é para atendimento centro cirúrgico. E lá, os profissionais conseguem perceber que aquele paciente poderia ter sido atendido lá no posto de saúde, lá na UBS. Até antes de agravar, mesmo de precisar de centro cirúrgico, né? Poderia ter sido feito um tratamento mais conservador. E, retornando aqui à questão da extensão, professor, eu acho que realmente é algo muito importante. Então, eu tive, durante a graduação, a oportunidade de participar de diversas extensões. Eu participei de cirurgia, de reabilitação oral, de pacientes especiais. Estive também no PPGB, né, nos atendimentos aos bebês. Então, assim, foi uma experiência engrandecedora. E o que a gente vê, o que a gente consegue passar para os alunos a respeito disso é justamente abraçar essas oportunidades, como o Lucas falou. Então, assim, às vezes você entra no curso, né, com o pensamento, eu quero área tal. E quando você se permite conhecer, você vê que talvez você seja melhor até em outra, né, que nem imaginava, se identifique mais. E eu acho que um dos papéis da extensão é esse, né, de abrir portas para os alunos. E eu gostaria de saber se a senhora acredita que esse olhar para a responsabilidade social da universidade também foi um diferencial na avaliação do curso. Sem dúvida, porque quando a gente faz um projeto pedagógico que é voltado para o atendimento no SUS, a parte de saúde coletiva, que eu acho que é muito forte. Então, eu não cheguei a olhar a prova toda, né? Mas eu acredito que muitas daquelas questões do ENAD eram voltadas para a saúde coletiva. E eu acho que a saúde coletiva, em especial, ela tem muito essa responsabilidade de chamar para o social, né? Mas aqui, mesmo as clínicas dentro da universidade, a gente procura fazer ao máximo que o aluno perceba que ele é responsável pelo paciente e que ele pode mudar a realidade daquele paciente. Então, a partir do aluno, quando o aluno começa a se sentir responsável, que ele tem que saber como fazer, eu acho que ele consegue mudar também a realidade, consegue entender mais as pessoas, ter mais empatia, sentir mais a dor do outro, né? Beleza. Professora, assim, vamos encaminhar aqui para o final, né? Queria que a senhora, que conselho é que a senhora daria assim, para os estudantes de graduação que estão se formando agora, que sonham em trilhar um caminho de excelência na odontologia? Que conselho a senhora daria? Se ele estiver se formando,
eu vou dizer assim, para ele estudar, 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 estudar. Se ele estiver em formação, eu vou dizer estudar, estudar, estudar e aproveitar todas as oportunidades que a universidade oferece, porque são muitas. E o que eu venho dizendo já há algum tempo para os alunos aqui, olha, tem coisa que você vai sair daqui e vai ter que pagar para aprender. Com certeza. E aqui na universidade você aprende de graça, porque se eu tenho afinidade por prótese, eu me encosto ali naquele professor de prótese, que ele vai ter o maior prazer de te ensinar. Coisas mais complexas do que o básico que é para ser dado na universidade. E estudar, praticar, porque a odontologia é muito de prática mesmo, de habilidade. Ninguém nasce habilidoso como os grandes perfis do Instagram, mas você pode chegar lá se treinar. É treinamento, estudo e parar de seguir, de seguir as pessoas na internet pelo número de seguidores, né? Eu acho que tem que formar o espírito crítico, que só se forma com o estudo. Se você não estudar, não tiver embasamento, você cai em qualquer conversa fiada que tem por aí. Com certeza. E é algo preocupante, né? Ainda mais com o excesso de desinformação que circula na internet. Professora, como a senhora enxerga o futuro da odontologia no Brasil, especialmente em instituições públicas como a UFP? Olha, eu acho que não tem como a gente ser muito otimista em relação ao todo, porque abriu muito curso de odontologia e eu acho que não tem como suportar essa formação do jeito mercantilista como se tornou, né? Que as instituições privadas pagam pouco para o professor, estão agora até querendo fazer curso de odontologia à distância, e que está sendo um sufoco para segurar esse impedimento de odontologia à distância. Então, assim, eu não estou muito otimista quanto a isso. Mas, em relação às universidades federais, eu não consigo perder o otimismo, não. Eu continuo otimista porque eu sei que quem está dentro das universidades públicas, elas têm um compromisso muito grande assim, com o aluno, de saber que é a obrigação da gente ensinar, que a gente tem que fazer uma boa formação e seguir aquelas prerrogativas realmente de uma universidade com responsabilidade. É muito difícil porque o custo de uma universidade, especialmente do curso de odontologia, é muito alto, né? Os investimentos estão cada vez menores, né, dentro do orçamento. Mas eu acho que a gente não pode esmorecer, não. E eu gostaria muito que quem estiver entrando na universidade, também como professor, se sinta estimulado para isso, sabe? Para ser professor. Não me venha, por favor, com história de assim, minha vocação é dar aula, estou aqui porque eu gosto da aula. Não. Você está aqui porque você está recebendo dinheiro para isso. Se é muito ou se é pouco, é outra história. Mas você não está aqui fazendo favor para ninguém. Se fosse de graça, eu não estaria dando aula aqui, não. Eu estaria fazendo outra coisa para ganhar dinheiro. Então, assim, é pouco? Pode ser, mas a gente está sendo remunerado para isso, né? Então, acho que, às vezes, as pessoas estão muito com essa história financeira de achar que é pouco e porque é pouco eu não vou fazer. Até assim, eu sempre digo, até disse isso no dia da minha defesa de titular, por exemplo, que tem gente que diz, mas você vai participar de tal comissão sem ganhar nada mais. Gente, não preciso ganhar nada mais. Eu tenho que entregar para a universidade 40 horas semanais. Então, o que eu fizer dentro dessas 40 horas, eu estou sendo remunerada para isso. Então, acho que tem que tentar fazer um esforço para achar que faz mais que faz menos. Você tem que fazer o que é para ser feito. Eu fico muito feliz de ouvir isso, professora Regina, porque isso mostra que todo o esforço e empenho que a senhora teve com a universidade é uma motivação própria, intrínseca sua, né? Porque o que a gente vê hoje muito na prática é isso. Não vou fazer isso porque eu não ganho mais, ou porque eu não vou ter outro benefício. Então, a motivação tem que ser só financeira, a gente não pode também ter uma motivação para melhorar as coisas, partir para a gente ver o mundo se tornar melhor. Então, pois é, e é financeira também, porque a gente está ganhando para ficar aqui 40 horas. Eu, no meu caso, né, que sou 40 horas. Pois é. E para finalizar, professora, assim, qual foi, assim, dentro dessa sua trajetória dentro da UFP, qual foi assim, um momento assim, que a senhora acha mais marcante de tudo? Assim? Eu fiquei pensando, quando vocês fossem me perguntar isso, e eu acho que é impossível falar só um momento. Assim,
da minha trajetória como professora, eu acho que o mais marcante foi a defesa de titular, porque ali foi um marco, assim, quando eu praticamente escrevi a minha biografia. Então, eu revi muita coisa. Acho que aquele momento ali, para mim, ficou muito marcante. E a docência, eu não tenho como eu destacar um momento, porque tudo que eu sou, dentro da gestão, dentro da avaliação de curso, tudo é consequência da docência, né? Então, se for da docência em si, da graduação, eu destacaria o momento de titular. Para mim, foi inesquecível. Mas eu queria também, assim, se eu for falar das outras coisas rapidinho para encerrar. Não, pode ficar à vontade, professora. Assim, Sem pressa. como Sem pressa. coordenadora, eu diria que foi a implantação do PPC atual, né, que é o que ainda está valendo até hoje, que foi um desafio muito grande fazer essa mudança, e na época juntou que tinha que correr 2 currículos ao mesmo tempo. Olha, só quem passou por isso sabe o que é, né? Como pró-reitora de graduação, que aí eu fiz uma listinha aqui da minha trajetória. Como pró-reitora de graduação, eu diria que uma das coisas mais importantes, eu digo assim, legado que eu deixei, é a Resolução 177. Eu não sei se vocês, como alunos, o Lucas já não estava mais aqui, mas na época da Letícia, acho que ela estava. A Resolução 177 são as normas da graduação. Fui eu que organizei, junto com a equipe lá da pró-reitoria, todas aquelas normas, né? Existiam milhões de resoluções, a gente agrupou em uma só. E nessa época que eu estava na pró-reitoria, foi assim, uma época de muita efervescência. Tinha o REUNE, né, que é aquele investimento alto na universidade, tinha o SISU, que foi implantado no tempo que eu estava lá, tinha as cotas que foram colocadas na época que eu estava lá, então teve muita coisa assim. E quando a gente juntou todas as resoluções soltas que tinha de monitoria, de extensão de não sei o quê, tudo dentro da 177, para mim foi um trabalho que eu achei interessante. Como diretora de centro, eu acho que o mais importante foi a quebra de um paradigma. E eu nunca vou dizer assim, eu fui diretora de centro. Eu sempre vou dizer, nós fomos diretora de centro. Porque eu cheguei na direção do centro impulsionada por meus colegas. Eu nunca tive a pretensão de ser diretora de centro. Mas eu me vi assim, colocada lá pelos colegas, que acreditavam que, naquele momento, eu seria eleita. E isso é uma quebra de paradigma, né? Principalmente porque foi uma eleição coletiva. Eu vou confessar aqui para vocês, eu acho que eu pedi pouquíssimos votos, porque eu detesto pedir voto. Então, assim, eu fui eleita porque meus colegas me elegeram, sabe? Eles lutaram, eles foram atrás. Então, foi uma eleição linda. E, como vocês sabem também, até agora, eu sou a única, nós somos a única mulher diretora do centro e única não médica diretora do centro, eleita, porque depois disso tiveram outras que não foram eleitas para ser diretora. Então, eleita até hoje, permanece só eu. Espero que isso mude em breve, que não fique só eu, né? Mas foi um momento muito marcante aqui dentro da universidade, tanto para mim quanto para esses meus colegas que estavam aqui me apoiando naquela época, né? Como diretora de governança, que é um lado assim que pouca gente conhece, porque essa diretoria de governança é uma coisa meio obscura para quem não está na gestão. Mas, para mim, me marcou muito a diretoria de governança, porque foi quando a gente elaborou o PDI da universidade, né, que é o projeto pedagógico, é como se fosse o projeto pedagógico só que da universidade, da instituição, né, o projeto de desenvolvimento institucional. Então, naquela época também foi um PDI bem diferenciado, que eu contei muito com a colaboração dos colegas lá da Proplan, e que foi uma coisa que ficou registrada, né? Se você for no site da universidade, está lá, PDI, está lá meu nome como diretora de governança e uma das organizadoras do PDI. Então, foi bem marcante isso também. Bom, professor, eu gostaria... O Lucas fez aí a última pergunta oficial, mas eu gostaria de insistir um pouquinho na questão das melhorias do nosso curso, né, relacionadas à infraestrutura. Eu acho assim, que esse resultado, essa análise mais detalhada do resultado da ENADE, demonstra que nós obtivemos essa colocação por esforço, né, dos alunos, dos docentes, dos servidores. Pessoas, né? De pessoas. De pessoas. Né? De pessoas mais
próximas, né, de realmente dentro aqui da odontologia. Mas eu gostaria de saber o que você acha mais específico em relação à infraestrutura que pode ser melhorado, porque assim, com esse resultado a gente tem que ir atrás, né, de cobrar, e nós merecemos. Eu acho que se o que falta para chegar no mais próximo à perfeição é a infraestrutura, eu acho que com esse resultado é mais do que merecido, né, ter esse olhar. E eu gostaria de saber, no seu ponto de vista, o que poderia melhorar em relação à infraestrutura no nosso curso. Falando da graduação, é a infraestrutura das clínicas, né? E mais especificamente, que eu acho, a gente precisa de um prontuário eletrônico, a gente precisa melhorar a esterilização, ar-condicionado das clínicas. E acho assim, por baixo seria isso, por bem, para não pedir muito, né? Eu acho que está muito, assim, muito evidente que a gente precisa melhorar nesses aspectos, né? Aspectos mais básicos. Mais né? básicos. Né? E se a gente for pedir mais? O que pode vir? Eu estou falando só da graduação. Aí eu pediria manequins novos, eu pediria um raio-x digital, panorâmico e o Panorama que a gente tem. Não, o digital, sim, mas o panorama que a gente já tem, aqueles de interproximal e periapical, né? Digital. Uhum. Mas eu acho que o mais gritante assim, de um investimento maior mesmo seria as clínicas que estão precisando de reparos, né? E também a implantação de um prontuário eletrônico. A digitalização, né? Tirar para facilitar também a busca ativa desses pacientes Sim. dentro, porque uma das coisas que peca muito é essa organização. E são documentos. São né? documentos. São documentos que não estão sendo arquivados adequadamente. Né? Então, estão arquivados, mas estão... É algo que pode melhorar. Pode melhorar e facilitar também, porque você mesmo falou, nós temos a clínica integrada, mas antes, né, da clínica nós já temos atendimento aos pacientes em disciplinas individuais. Então, muitas vezes esse paciente chega pelo diagnóstico, aí do diagnóstico ele vai para a dentística, vai para a periodontia. Então, assim, se a gente tiver um prontuário eletrônico, com certeza facilitaria, né, ou até esse encaminhamento do paciente aqui um dentro. Prontuário único, pelo menos, né? Porque assim, também não adianta a gente querer um eletrônico se nem o físico a gente consegue organizar direito, né? Aí a gente acho que tem que melhorar nesse aspecto aí. Perfeito. E eu espero que essas melhorias venham. Né? Espero que essa nota, essa conquista dos alunos, ela mostre para a gestão, né, que aqui tem mentes pensantes muito boas e que para essas mentes pensantes se desenvolvam ainda mais, elas têm que ter uma infraestrutura condizente com essas pessoas, né? Trazer melhorias. E eu ainda vou acrescentar outra, Letícia, organização de compras. Isso. Organização de compras de materiais odontológicos, porque a gente vê que faz uma grande compra, tem material e falta, acho que, uma organização, um planejamento melhor para que esse material, ao longo do ano, ele não acabe ocorrendo outras notícias que a gente já viu, né? Manifestação de aluno aqui atrás de material. As licitações são frágeis. Licitações feitas nas pressas, e aí às vezes não chega um material mais adequado para a gente, né? Eu acho que isso aí são pontos que também a gestão pode melhorar, e muito dentro do curso de odontologia. Perfeito. Eu acredito que realmente se a gente parar para avaliar, né, o que cabe, o que não cabe, o que é mais urgente, eu acho que dá para fazer um trabalho muito bom, dá para melhorar, e quem sabe aí nos próximos ENADES conseguir a melhoria dessa nota de infraestrutura também, né? E também assim, que isso não seja motivo também para a gente não fazer o básico bem feito, né? A falta de infraestrutura também não atrapalha. Não sei, é uma justificativa também para não fazer as coisas, não se interessar, porque Isso. a gente viu que os alunos compraram a ideia do ENAD. Né? E agora a gente vai tentar ver se a gestão traz essa resposta para a gente com relação à infraestrutura. Então, para finalizar, queria agradecer muito a professora Regina ter vindo, aceitado o convite de ter vindo ao podcast, parabenizar a senhora por esse empenho ao longo dos anos dentro do curso da odontologia, a senhora, para os alunos, e especialmente para mim, que sou seu orientado, né, de doutorado, sou seu orientado de doutorado, e não foi à toa. Eu fui atrás da professora Regina, eu queria ser orientado por ela,
porque é uma pessoa que ela me inspira muito. Então, queria parabenizar a senhora por todos esses anos de dedicação e empenho dentro do curso de odontologia. E se hoje a gente está trazendo uma notícia boa, um resultado bom, tem muito da sua digital aí. Com certeza, né, professora? Eu gostaria de agradecer também. Eu não fui só orientanda, né, em pesquisa, mas tive a oportunidade de participar também do PROSB, já no mestrado, mas sempre acompanhei a sua trajetória aqui e concordo plenamente com o que o Lucas falou. Então, você é um exemplo, não só dentro da odontologia, né, mas nos representando no Centro de Ciências da Saúde. E gostaria de agradecer por todo o desempenho, por tanto empenho, né, em trazer melhorias para o nosso curso. E muito obrigada por ter aceitado participar e volte sempre. Pois, muito obrigada também, fiquei satisfeita com a nossa conversa. Eu não sou muito de me expor, assim, eu sou mais quietinha no meu canto. E, assim, eu só quero deixar uma última mensagem para todo mundo, é que valorizem o estudo e as pessoas. Por todos os lugares por onde eu passei aqui na universidade, eu sempre colecionei muitos amigos. Eu acho que eu não tenho inimigos. E em todos os lugares por onde eu passei, eu sempre dizia assim, eu saio daqui na hora que eu ver que eu estou fazendo mais inimigo do que amigo, eu caio fora. E, felizmente, eu nunca precisei cair fora de lugar nenhum. Então, assim, cultivem a simplicidade, a falta de orgulho, que aparecer demais e ser muito prepotente, isso não leva a nada. Tá? Então, era isso que eu queria deixar também para vocês. Estudo, amizade, simplicidade e iniciativa. Né? Você não ficar esperando que nada caia do céu. Com certeza. Então, Perfeito, professora. Então, esse foi mais um episódio do PPGeoCast. Se vocês gostaram, curtem, compartilhem e se inscrevam no canal. Vocês vão ajudar muita gente se vocês se inscreverem no canal, tá certo? Então, aguardamos vocês no próximo episódio. Até lá! Até mais. Tchau, obrigada.